Caros amigos devotos de Nossa Senhora de Fátima, a todos salve Maria. Me chamo Márcio Coutinho, sou voluntário da Associação Devotos de Fátima. Hoje o nosso vídeo vai ser um vídeo muito interessante dos maiores tesouros que a igreja tem. Quem já ouviu falar da comunhão dos santos e por sua vez de como a igreja, como é mãe que é, distribui as suas graças, o tesouro, a comunhão dos santos a todos aqueles fiéis que são realmente devotos de Nosso Senhor, devotos de Nossa Senhora, pratica verdadeiramente a fé católica, será beneficiado grandiosamente para receber indulgência plenária. Hoje mesmo você vai saber como poder receber indulgência plenária e também indulgência parcial. O devoto de Nossa Senhora de Fátima, o céu nunca esteve tão perto de você. Vai conheça hoje nesse vídeo o que realmente é o tesouro da indulgência. Vai ser conforme o manual de indulgência que a igreja realmente disponibiliza a todos os fiéis ter conhecimento e praticar essa devoção, esse modo de nós redimir nossos pecados, as penas depois do pecado arrependido, absolvido, e que precisamos nós purificarmos, como um dos meios dele é de receber indulgência. Então hoje no nosso vídeo vamos comentar sobre como receber indulgência plenária hoje mesmo. Tá bom? Então começa o nosso programa Devotos de Fátima. Mas antes, o aviso, como de costume, hoje, nesse sábado agora, será mandado celebrar uma missa por todos os devotos de Nossa Senhora de Fátima. Para isso, você basta colocar suas intenções ligando para o telefone que vai aparecer aqui, o 0800 608 6246, ou preferir também entrar nas descrições aqui embaixo e entrar no site e pôr suas intenções para essa missa no sábado. O valor da missa é enorme e você poder colocar todas as intenções dos seus familiares e as pessoas que tanto necessitam. Não esqueça também de pedir que Nossa Senhora abençoe de modo especial a campanha que tanto faz esse apostolado de levar a mensagem de Fátima. E nesse vídeo também nós vamos ver uma coisa, voltando agora ao tema, nós vamos ver uma importância de que Nossa Senhora em Fátima tinha pedido que rezasse o texto todos os dias. E a reza do texto todos os dias vocês vão saber como poder receber indulgência plenária, tá bom? Então também não se esqueça, falando outro tema, se inscrever e ativar o sininho, falar que se realmente gostar, propagar esse vídeo, Aqueles que propagarem os vídeos para o maior número de pessoas para fazer o bem para elas, será também incluído na vigília hoje, que é das 6 horas da noite às 6 horas da manhã do outro dia. São rezados mais de 50 textos por todos os participantes da campanha, que se tornaram apóstolos de Fátima, e aqueles que fazem esse pedido, Não se esqueça também de comentar, eu vou fazer várias perguntas ao longo do vídeo, se nós quisermos aprofundar um pouquinho mais sobre a indulgência plenária, vários outros casos. Esse vídeo eu vou explicar como é fácil um simples leigo católico, na circunstância, pode receber facilmente indulgência plenária, tá bom? Então vamos lá ao nosso tema, que é o tesouro da indulgência plenária. Antes de tudo, as pessoas perguntam o que é indulgência. Na história, infelizmente, e nas escolas, que infelizmente tentam denegrir a belíssima ação salvífica de Nosso Senhor e pela sua Santa Amada Igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, ao longo da história, tentam dizer que a igreja vendia indulgência, como se fosse algo que se vendia. Os mesmos acusadores hoje, infelizmente, vendem o pedaço do céu. Infelizmente, o que provavelmente tomou mais envergadura dessa calúnia, foi o heresiarca Martinho Lutero, que fundou o luteranismo. Depois de, a partir disso, todas as seitas protestantes vieram deles. Ele, infelizmente, era um padre dominicano, fugiu, apostatou da fé católica, fugiu com outra freira, a qual ele queria justificar a sua atitude, suas más ações, querendo fazer a doutrina da justificação, a tal ponto absurdo, que ele defendia que quanto mais pecarmos, aí nós vamos conhecer maior a misericórdia de Deus. Quer dizer, um libertino de marca maior. E ele foi, uma das justificativas dele de sair e fazer totalmente uma revolução, que é considerada a primeira grande revolução, a Revolução Protestante. Ele quis realmente justificar que a igreja estava vendendo indulgência. O fato histórico é que o Papa estava indo escolher duas ordens
para saber de como administrar, de como distribuir, não distribuir, mas de como todas as esmolas que ao Vaticano, para a construção do Vaticano, eram em uma ordem, os dominicanos ou os beneditinos. Ele escolheu os beneditinos e deu um amor próprio, um dos pontos, né, que alguns historiadores levantam, e que ele ficou furioso. E aí ele se rasgou as vestes diante disso. Hoje nós vamos quebrar esse mito diabólico, essa defamação, essa falsa história que muitos católicos, porque infelizmente só foram orientados, não procuraram estudar a doutrina católica, muitas vezes por culpa própria, mas muitas vezes porque as escolas sempre têm uma narrativa contra a Igreja Católica, vamos dizer hoje no linguagem hoje, uma cristianofobia tremenda, né? Mas no fundo, mais do que isso, tem um ódio de que a Igreja mostre que todo o lado bom, benéfico, que a Igreja fez ao longo da história. Não precisa dizer os hospitais, né? As escolas, e uma delas foi fazer que as pessoas se mudassem de vida, se realmente convertessem. Então a indulgência é uma coisa muito simples, mas vocês vão ver hoje como poder receber. E essa mentira que Lutero e os outros deformadores da fé católica, que a igreja vendia, vão ver que a igreja nunca poderá vender, porque a indulgência plenária ela só pode ser recebida se você e eu quiser. Se você e eu se esforçar, né, amar a Deus, rejeitar o pecado, praticar receber os sacramentos, seja a confissão, seja a comunhão, seja a prática de piedade nas intenções do sumo pontífice, o Papa. Então, isso ninguém recebe como um brilhete que você faz um ato e recebe uma condecoração ou um dinheiro diante de um trabalho, não. Quem recebe é a pessoa. O que foi que o Papa na época fez? Aqueles que fizessem uma ajuda, uma esmola para ajudar a construir o Vaticano, praticariam receberiam indulgência plenária desde que cumprisse as condições que na igreja pedia, que seria um verdadeiro católico e realmente praticasse vários fatos que hoje agora você vai ver como receber, como é fácil receber naquela época a indulgência plenária e como hoje ainda mais ainda. E mais ainda necessário, levanta um ponto, que as notícias que estão correndo sobre o coronavírus calamitosas, é uma coisa, uma catástrofe, não só para vidas humanas, mas para a fé católica, porque infelizmente por causa de uma pânico-pandemia, né? É um pânico-pandemia que ocorre no mundo, os estados, infelizmente, uma certa conivência do poder eclesiástico, as missas já não estão tendo na Itália, no Japão, na China. Os sacramentos estão sendo restringidos para os católicos, você não pode confessar. Quer dizer, e aqui vamos para mostrar como simples leigos numa situação dessa, de uma crise tanto física, né, humana, mas uma crise de fé, você poderá receber a indulgência plenária e não deixar em risco a sua salvação, que é a coisa mais importante que nosso Senhor quer, que todos se salvem, mas vai depender de você e de mim, tá bom? Então vamos lá, vendo isso, convém entendermos o que é indulgência. Depois de nós confessarmos, né, receber o sacramento da penitência, ou fazer um ato de contrição perfeito, que é algo muito mais profundo, mais sério, não é simplesmente ir no muro, pedir perdão, ou simplesmente ser pedido, é uma coisa que é muito profundo, a pessoa tem que realmente conhecer que é o pecado, a maldade do pecado, e não ter apenas o temor de Deus, mas tem que ter um amor de Deus extremo, né? E aí sim a pessoa poderá conseguir a contrição perfeita. Mas a igreja, nosso Senhor, deixou instituído um sacramento da penitência da confissão, aonde a pessoa ela vai se confessa que infelizmente ter caído num pecado mortal, né? Ela vai se confessa e a intenção dela, não precisa ser uma contrição perfeita, mas ela tem como propósito de ter ofendido a Deus nosso Senhor, ali ocorre a absolvição. Então aqueles pecados são apagados, aquela pena, que a pena por causa daquele pecado, de enormes grandezas, ele mereceria um inferno e não iria para o céu. Mas ele, depois da confissão, depois de nós confessarmos, retornamos à amizade de Deus, deixamos de perder, restituindo a amizade que nós tínhamos perdido por causa do pecado,
porém as consequências do pecado ficam uma mácula, fica uma mancha, fica poder-se dizer, um machucado. Eu vou dar um exemplo. Imagina uma madeira, você tem um prego, aquela madeira é sua inocência, e você bate um prego, o prego fura aquela madeira. Você realmente foi machucada aquela inocência, aquela perfeição que a pessoa estava, aquele estado de graça. O que a confissão faz? A confissão tira aquele prego daquela madeira, porém tirou o prego, a pessoa se arrependeu, mas a consequência do pecado que teve, ele deixou uma mácula, ele deixou uma mancha, ele deixou algo que deve ser restituído, reparado. Então, por isso que a indulgência, ela vem para, não só a indulgência, né, para receber, pois que nosso Senhor misericordiosamente criou o purgatório para nós purgarmos dessa mancha que ficou maculada, manchada a nossa alma e precisa seja purificada para entrar no céu. Então é por isso que nós precisamos de vários meios. Uma delas, que é interessante aqui, é pela penitência voluntária, a pessoa oferece sacrifícios, penitências. Nós estamos aqui na quaresma, uma ocasião belíssima, nós fazemos sacrifício durante a quaresma. Nós vamos fazer podemos fazer jejuns, né? A igreja pede 2 dias do ano, jejuns, sexta-feira santa, né? Vamos também sofrer no purgatório, como tinha dito. E o outro é receber indulgência plenária ou indulgência parcial. Parcial ela não é toda. Até aquele momento ela parte dessa remissão que necessita seja reparada, seja arrependida, né? Ela não foi compreendida, ela não foi preenchida. Mas a indulgência plenária ela paga até aquele momento. Quando você cumpra os requisitos e recebe indulgência plenária, todos os pecados passados, né? Assim como na confissão é perdoado todos os pecados, mas tem a mancha ainda a se pagar, essa mancha é apagada. Se você morre naquela ocasião, você irá direto para o céu, tá bom? Então, nesse sentido, o que é a indulgência? Ela pode ser plenária, ela pode ser parcial. Parcial, conforme o manual das indulgências, antigamente se usava muitos anos, tantos anos. Hoje se faz que ela é parcial, ela é um período, vai depender do fervor, vai depender do sacrifício que o penitente faz, do devoto de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, que ela vai ser graduada ali, só no mistério de Deus nós sabemos. E a indulgência plenária não, a igreja, ela diz que a partir daquilo ali, a pessoa não pagará aquelas penas anteriores dela ter recebido a indulgência plenária. Espero ter claro. Se não tiver claro, peça, volta um pouco o vídeo ou escreva lá que eu posso fazer outro vídeo mais explicativos. Mas vocês, para terem ideia da importância de nós fazermos e receber a indulgência plenária, tem um fato muito interessante, que Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa Grande, ela teve um sonho, o Senhor revelou a ela que vários da ordem, alguns estavam no céu. E os que estavam no céu, ela reparou que uma das freiras não era uma pessoa muito piedosa, não uma pessoa de muita santidade que ela via. Mas ela estranhou que ela já estivesse no céu, tinha morrido recentemente e não tinha passado pelo purgatório. Né? Porque o purgatório é um dos pontos. Se você não faz jejum, você não faz penitência, você não faz os exercícios para receber, as condições para receber indulgência plenária, você vai ter que necessariamente passar no purgatório, porque sua alma tem que ser limpada, ela tem que ser purificada. E Santa Teresa chega a perguntar a Deus Nosso Senhor, por que aquela freira já está no céu? Uma santa pergunta, não de uma certa inveja, não. Ela queria saber. E nessa ocasião, Nosso Senhor quis mostrar, para deixar para a história, para deixar para você e para mim, esse ato tão bonito da importância de receber indulgência plenária. Olha o que Nosso Senhor fala para ela. O Divino Redentor então lhe responde: ela soube aproveitar bem as indulgências que a Santa Igreja lhe concedia. Então, a pessoa que soube ao longo da sua vida fazer de tudo, praticando várias virtudes e querendo receber indulgência plenária, ela terá uma graça especial na hora da sua morte
e ela poderá estar recebendo, até no final da vida ali, uma graça especial de receber indulgência plenária e ir direto para o julgamento do Nosso Senhor, e Nosso Senhor levaria ela para o céu. Não é uma coisa espetacular, não é uma coisa fabulosa. Mas por que a igreja? Nosso Senhor fala ali que a igreja lhe concedia a remissão dos pecados, o tesouro, todos os benefícios, todos os méritos de Nosso Senhor. Ele acumulou vários méritos para a igreja, e a igreja, como filha, corpo místico de Nosso Senhor, pela autoridade do Papa, ele distribui aquela da passagem das chaves, tudo que ligar no céu será desligado na terra, tudo que ligar no céu será desligado na terra, será desligado no céu. Ali Nosso Senhor tinha dado um mundo autoridade, a igreja de acumular um tesouro de virtudes, pelos méritos infinitos de Nosso Senhor, mas também não só do infinito de Nosso Senhor, também os méritos de corredenção de Nossa Senhora, os méritos também dos santos, e todos aqueles a famosa comunhão dos santos, é o grande tesouro da igreja. E esse tesouro, Nosso Senhor determinou a missão que a igreja distribuísse para o bem das almas, para o bem da salvação das almas. Então, por causa desse tesouro, dessa existência, do poder, do mando que Deus deu à igreja e deu ao sumo pontífice, é possível distribuir a indulgência plenária. E ela faz as condições para receber a indulgência plenária. Primeiro, nós temos que estar na amizade de Deus, nós devemos estar na graça de Deus, para provavelmente receber essa indulgência. Então, aqui eu vou entrar nos temas, que como é simples, é fácil. Hoje mesmo você poderá estar recebendo indulgência plenária. E eu vou comentar aqui. Então, são várias condições. Não várias, são 3 condições, 4, são 4, 5 condições. Então, primeiro, a pessoa ela tem que querer receber indulgência plenária. Ela querer, no fundo, ir para o céu. Ela querer estar diante de Deus, Nosso Senhor, de Nossa Senhora, por toda a eternidade. E ela sabe que para chegar lá, para ela estar lá no céu, ela tem que ir com a alma alva, com a alma pura. Ela tem que estar tirado toda a mancha, todo o defeito que aqui na vida, por culpa própria, não vai culpar Deus, Nosso Senhor, não, é culpa própria nossa mesmo, que nós não quisemos amar a Deus inteiramente. Então ela precisa querer receber. Esse querer receber não precisa ser uma coisa todo dia eu quero receber indulgência plenária, pode ser algo genérico, porém a pessoa tem que estar consciente. Mas como vários vídeos que eu já fiz, eu falei que a oração é um hábito, a virtude é um hábito, é o oposto do pecado, que é um vício. Se nós habituarmos a fazer as coisas boas, aquilo ali vai como que com segunda natureza. Se a pessoa está continuamente fazendo para receber indulgência plenária, que são vários meios de poder receber as obras enriquecidas de indulgência, são inúmeras de fazer, ela vai habituando. Então, ela precisa de tudo estar bem consciente do que ela está recebendo. É um fator que é para ver, nesse caso lá, a máfia, que Lutero, era só chegar em Roma, dar uma espátula e voltar, que estava já com indulgência plenária. Não. Vocês vão ver aqui como é aparentemente fácil, mas também é muito sério. Segundo ponto, segunda condição, confessar-se. A pessoa tem que se confessar. Essa confissão é interessante, como a igreja é mãe. Uma confissão vale para receber várias indulgências plenárias. Convém aqui frisar bem, como o próprio manual das indulgências fala, só uma vez por dia você pode receber indulgência plenária, só uma vez. É certo no caso de morte, que aí a pessoa pode receber até 2 indulgências plenárias, tá bom? Mas por dia você recebe. Então uma confissão vale por mês ou até mais, que a pessoa sempre confessar. Por isso que é bom que a pessoa também tenha o hábito de confessar pelo menos, não com só uma vez por ano como a igreja, mas os santos indicam, Nossa Senhora pede que seja pelo menos mensal ou semanal, conforme a pessoa tanto necessite, ou conforme ela também tem esse hábito de também denunciar não só os pecados mortais, apontar, mas também os pecados veniais, que a partir de uma sequência de pecados veniais vem uma drigolada, vem uma avalanche, vem a cair o pecado mortal. Então a pessoa se confessar, ela oferecer na confissão, Padre, eu quero, ou na sua intenção mais interior, eu quero oferecer essa confissão para receber indulgência plenária.
Então ela sempre não vai, ela pode renovar ou se esquecer, mas ela já uma confissão vale por várias indulgências plenárias. Então ela precisa ter essa intenção ao se confessar. Segundo ponto, né? Essas são, no caso, são 3 condições. A primeira intenção, confessar-se, comungar. No dia que a pessoa for receber a indulgência plenária, ela tem que comungar. Essa é a restrição mais, vamos dizer, mais restrita de toda a norma aqui para receber indulgência plenária, é que no dia que a pessoa for receber indulgência plenária, ela tem que comungar. O comungar, pressuposto que a pessoa está em estado de graça, se não estiver, ela tem que confessar antes para poder estar recebendo Nosso Senhor sacramentado. Não tem isso na historinha, não, de que hoje eu acordei bem, eu quero receber Nosso Senhor se a alma não estiver em dia. Não faça isso, que é um dos pecados mais tremendos, é o sacrilégio, e que ofende Deus Nosso Senhor. Nossa Senhora de Fátima, o anjo de Portugal na oração, muitas vezes são sacrilégios, são enormes. Nós não devemos ser desses que usa a extrema misericórdia de Nosso Senhor, cavar a condenação eterna por cometendo esse ato, uma comunhão sacrílica. Então, na comunhão, a pessoa ela oferece para receber indulgência plenária. Mas a igreja é muito mãe. Ela sabe que em circunstâncias várias não poderá receber a comunhão naquele dia. Então aquela pessoa que quer receber, ela tem que ir ao seu pároco, ao seu confessor e expor a situação que esses dias eu não consigo, seja local de distância, local que eu não consigo. Aí o padre pode dispensar aquela naquele dia, condicional. Aí tem que consultar o seu padre, para que possa, o padre da paróquia, o bispo, para como ele pode fazer. Ele pode também dizer que não é possível, mas no tal data você tem que confessar, comungar, e pode valer. Mas a igreja dá estritamente com a autorização do padre, tá bom? Ou do bispo, é suposto. E aí a terceira condição, que é seria a quarta, a pessoa tem que rezar nas intenções do Santo Padre, né? Eu tenho um costume muito longo, eu sempre rezo pedindo uma proteção especial de Nossa Senhora, né? Que pelas intenções do Santo Padre o Papa, conforme Nossa Senhora o deseja, quer dizer, seja mais íntimo, mais profundo os desejos de Nossa Senhora, né? E pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou uma oração conforme sua piedade e devoção. Se a pessoa tem umas outras orações que já reza pelo Papa e das intenções, ele pode aplicar essa oração. Então, todo santo dia, a pessoa nesse dia, ela tem que comungar, ela tem que rezar pelas intenções do Santo Padre, Papa, ela tem que ter a intenção de receber. Então, tem 3 pontos. Ou agora no 4º ponto, que eu vou comentar agora. Deixa eu voltar aqui. Então, no 4º ponto. O 5º ponto, por assim dizer, a pessoa tem que fazer todos esses atos, que é o ponto mais simples, mas é o mais difícil. Por isso que ela tem que habituar a fazer, querer receber indulgência plenária, ter uma vida de piedade. E a praticar a prática para receber indulgência plenária imparcial, a pessoa realmente ela vai se transformando num grande devoto, um grande católico. Porque ele tem que, todos esses atos, ele tem que fazer um ato, ele não pode, um ato de desapego ao pecado, mesmo seja venial. Ele tem que fazer propósito que ele quer sair do pecado, ele rejeita o pecado. Isso também não implica que a pessoa não venha cair no pecado, isso não impede que ela receber indulgência plenária. Claro que se estiver fora do estado de graça, no pecado mortal, isso ele está fora da amizade de Deus, logo ele não vai ser beneficiado pela indulgência plenária. Mas eu conformo aqui para os catequistas ajudarem bem, então tem que explicar. Mas ela pode vir cair com pecado venial, mas ela tem que ter propósito de desapegar do pecado, e principalmente tanto o pecado venial. Então, fazendo essas intenções, ela vai fazer uma das obras enriquecidas de indulgências, que aí sim ela poderá, fechando esse quadro, ter as intenções, confessar, comungar, rezar pelo Papa, desapego ao pecado e executar uma obra enriquecida, aí sim ela receberá a indulgência plenária. Agora eu vou entrar no ponto aqui para ver, como eu tinha dito,
hoje mesmo você poderá receber indulgência plenária. Eu vou tratar plenário porque o objetivo é fazer plenário. Uma vez não podendo fazer, por exemplo, se a pessoa não pode comungar naquele dia, ela fez isso, fez essas obras, ela vai receber indulgência parcial, mas não vai receber plenária. Então, mas o objetivo aqui é maior, é a busca da perfeição, é receber a indulgência plenária, tá bom? Então, vamos aqui comentar algumas obras enriquecidas que é fácil de se praticar e está ao alcance de todos nós. Eu pergunto, você sabia que ficar diante de meia hora apenas, diante do Santíssimo Sacramento, você pode receber indulgência plenária? É isso mesmo, meia hora. Você pode chegar antes da missa, ficar diante da capela, diante do Santíssimo. Não precisa o Santíssimo estar exposto, melhor ainda estiver exposto, né? Isso aqui também eu parabenizo todas aquelas ordens de igreja que tem adoração perpétua do Santíssimo Sacramento. É a ocasião hoje, nessa crise de fé que nós passamos, nós temos que se amar, praticar esses atos, essa fé exterior, que é provavelmente a adoração do Santíssimo Sacramento. Uma coisa enorme, quantas calamidades que poderia aplacar sobre aquela nação, aquele povo, que nós chovendo alma, uma sociedade, uma nação que reza diante do Santíssimo Sacramento, coloca uma adoração perpétua, quantos males nosso Senhor evitou por causa daquela fé daquelas pessoas. Vocês entenderem a importância dos sacramentos, dos sacramentais, que a igreja Deus, nosso Senhor, instituiu a igreja para se distribuir, e nós somos os beneficiados disso. Cabe a nós sairmos e movimentarmos e querer, não é isso? E esse aqui é o motivo desse vídeo, é para motivá-los, sejamos mais católicos ainda que são, aqueles que não passam a ser, tá fora do tempo, né? Tem que começar quanto antes. Outro ponto, esse é o ponto que é interessantíssimo, que nós vamos correlacionar às aparições de Fátima. Em todas as aparições, das 6 aparições, Nossa Senhora fez um pedido singular, importantíssimo. Qual foi? Rezai o texto todos os dias. Esse pedido, rezar o texto todos os dias, é algo que depende dos acontecimentos que estão acontecendo hoje, vai acontecer, é algo muito, muito esclarecedor. Nossa Senhora, diante de tudo, ela como que já estava prevendo as situações do futuro nebuloso que viria, que era difícil. Nós estamos vendo agora na China, na Itália, você não tem acesso aos sacramentos, à comunhão, a confissão está fechada, os padres que foram confissão foram presos, como em algumas notícias, as igrejas estão fechadas. Quer dizer, Nossa Senhora como que, vendo que algumas coisas que viriam, rezai o texto. E nós vamos ver aqui, uma das obras enriquecidas de indulgência, você pode praticar, é rezar o texto em família, em grupo ou com um amigo. Quer dizer, ao rezar o texto, fazer as condições, ter o objetivo de receber, querer receber, confessar, comungar, desapegar do pecado e rezar o terço, você poderá receber indulgência plenária. Muitas pessoas, eu acho que a maioria, eu peço que escreva. Você sabia o que é indulgência plenária? Pode receber o caso para mim do texto? Escreva se sim ou não, é uma coisa, porque também, se não sabe, divulga esse vídeo, divulga para o maior número de pessoas, para que as pessoas conheçam essa riqueza, esse tesouro, que é a comunhão dos santos, que vai Nosso Senhor distribui pela sua igreja, pela indulgência plenária e indulgência parcial. É impressionante como está tão fácil o céu nosso, que muitas vezes distancia, ora às vezes distancia, mas ora às vezes se aproxima. Outro, né? Você sabia que você lê durante pelo menos meia hora a Sagrada Escritura, você cumprindo todos os requisitos, as condições, você também recebe indulgência plenária? Olha que riqueza! Meia hora, você pode fazer em casa, você pode fazer isso na igreja, preferir diante do Santíssimo. Não, mas você fazer isso. Outro, esse aqui é interessante, provavelmente os catequistas, para Nossa Senhora, como a igreja dá importância àqueles que ajudam a causa de catequização, ensinar o catecismo durante meia hora. Olha, se o vídeo continuar meia hora aqui, espero que não seja tão longo, mas se for, eu já estou fazendo um ato de caridade aqui, estou fazendo um catecismo durante meia hora, porque isso aqui é um catecismo, não é? Então, eu já posso usar por esse vídeo, que vai ajudar outras almas a divulgar para receber indulgência.
Outro, assistir a uma primeira comunhão. Isso é muito interessante. Você não sabia quantas comunhões eu passei depois de uns anos atrás que eu aprendi e assisti a primeiras comunhões, até a minha própria primeira comunhão. Quem recebe a primeira comunhão, a partir da primeira comunhão, todo ele recebe indulgência plenária. Agora não, a igreja, aquele que está assistindo a primeira comunhão de outra pessoa, se ele fez esse propósito, faz os requisitos todos, ele também recebe indulgência plenária. É impressionante. Outros, por exemplo, na Semana agora Santa, na Semana Santa que vai se aproximar, na Quaresma, toda a paixão do Nosso Senhor, por exemplo, fazer um piedoso exercício da via sacra, nas 12 estações, ir numa igreja e fazendo os movimentos, rezar piedosamente a via sacra, também se recebe indulgência plenária. É maravilhoso. Por exemplo, assistir a primeira comunhão, já disse, visitar sua paróquia no dia do padroeiro. Isso é impressionante. Diante de um padroeiro do dia do padroeiro, por exemplo, ao santuário Nossa Senhora Aparecida, no dia dela, preencher todos os requisitos aqui, as condições, você receberá a indulgência plenária. Mas não é só Aparecida, é na paróquia sua. No dia do padroeiro, dia faz o padroeiro, quando seria bom os padres falar isso nos sermões, pedir incentivarem a se praticarem a confissão, a comunhão, o desapego ao pecado para a busca da santidade. Olha, isso é uma riqueza que não tem nome. Está tudo o acesso. Está mais próximo, é mais acessível a nós isso do que o acesso à internet. Para ver, o céu está muito mais fácil, mas muitas vezes nós somos mais apegados que os sapos na terra, como São Luís Maria de Montfort, né? Mais feios que tudo, porque nós deixamos de lado as coisas transcendentais, as coisas de céu, para meramente as coisas humanas, materiais, e deixamos aquilo que é o mais rico, que é o mais valioso. Porque nossa vida, 60, 70, 80 anos, que a média do brasileiro é 60, 70, não é nada diante da eternidade. Então, cabe a nós, como vemos aqui, isso aqui tem outras ocasiões, várias situações, por exemplo, no dia de finados, você pode aplicar a indulgência plenária, você pode receber duas, quer dizer, fazer o exercício de duas, uma para receber para o defunto, falecido, e você pode fazer o outro para se receber para si. Então, tem várias ocasiões, várias situações, isso aqui é mais para que o fiel, para o simples fiel, e tem muita dificuldade, possa receber. Se, claro, o sacerdote nem diga. Mas que todos ali que possam hoje, a coisa está extremamente acessível, e nós recebemos hoje mesmo a indulgência plenária. Mas uma coisa mais ainda, como a igreja é bela, como a igreja é mãe, né, como é coisa instituição divina mesmo. Ela disponibiliza às pessoas, às almas piedosas, que não necessariamente quando você faz esses exercícios, esse esforço de receber indulgência plenária, normalmente você vai habituando, você vai moldando a sua alma. Assim como os santos são forjados na graça, né, como o ferro é forjado no fogo para fazer um formato, nossa forma tem uma forma, né, que é também da graça que vai moldando as pessoas, moldando as suas almas. E essa à medida do ano, da sua vida, a pessoa normalmente vai criar um hábito de oração. E aqui, olha que interessante, para receber a indulgência plenária no dia da sua morte, no dia onde você vai poderá estar diante do juízo dos juízes, estará diante da rainha das rainhas, mas depois estará diante do juízo, onde vai determinar o seu julgamento. Estará digno de receber o céu ou estará digno de receber a penitência durante toda a eternidade no inferno. Então, a pessoa que ao longo da vida rezar, qualquer oração, essa oração pode ser, não precisa ser diariamente, pode ser uma vez por semana, mas ela ter o hábito diante de um crucifixo e querer rezar uma oração simples, pode ser uma Ave Maria, um Pai Nosso, uma Anima Christi, uma oração que se a pessoa tem que se toma uma oração composta por um santo, ou simplesmente para a pessoa, ela rezar diante do crucifixo e pedir de Nosso Senhor a misericórdia, que na hora da sua morte possa receber indulgência plenária, ele vai receber indulgência plenária. É magnífico, né? A pessoa vai receber essa indulgência na hora da morte. Nós não rezamos a Ave Maria, agora e na hora de nossa morte, amém? Então nessa hora Nossa Senhora estará do lado lá, e pelos tesouros da igreja, os tesouros infinitos de Nosso Senhor,
deixando aquele tesouro que a igreja distribui como ela quer, como, no fundo como Deus quer, você tem essa riqueza e receber a indulgência plenária. Então, essa dádiva que Deus nos deu pelo caminho que a igreja deve distribuir, é uma verdadeira obra de misericórdia de Deus para conosco. É uma verdadeira misericórdia e amor que todos nós, nosso Senhor quer que todos nós vamos para o céu. Cabe a nós, queremos hoje mesmo, receber a indulgência plenária. Eu peço que divulgue, propague esse vídeo ao maior número de pessoas, para que as pessoas possam conhecer esse tesouro e nessa ocasião, realmente, que hoje está precisando. Porque infelizmente os tempos estão conturbados, os tempos de uma fé abalada, a fé está abalada, e que nós apegarmos a Deus nosso Senhor e pegar os sacramentos, nós teremos um meio de nos salvarmos. Então basta nós realmente crer nesse fato. Então, aqueles que quiserem depois, tiver uma dúvida, tem outros fatos também. Eu dei os principais pontos do manual de indulgência para receber indulgência plenária ou parcial, né? Se a pessoa faz isso, por isso ela precisa estar na amizade de Deus. E isso precisa excepcional. É extremamente necessário. Então, você pode escrever aqui nos comentários do vídeo, comenta se gostaria de outros fatos, de outras ocasiões também, outras obras enriquecidas. Eu posso fazer que eu faça outro vídeo com outros mais detalhes dela, mas os principais estão aqui, mas posso fazer sem nenhum problema. Então se inscreva, que outros casos, tem casos assim impressionantes, né? O manual de indulgência é riquíssimo, né? Essa de uma igreja diante do Santíssimo que você não conhece, pode pedir, rezar uma oração, o credo, o Pai Nosso credo pode receber também. Então são coisas riquíssimas, tanto indulgência plenária como indulgência parcial também, tá bom? Então vamos de tudo agradecer a Nossa Senhora de Fátima, que de forma direta e indireta, eu digo para mim direto, que a reza do texto todos os santos dias é para que nós, sabendo qual a doutrina, que a igreja vai distribui indulgência plenária, que nós podemos receber a indulgência plenária rezando o santo texto de Nossa Senhora, né? A invocação de Nossa Senhora do Santo Rosário de Fátima, né? Então, essa invocação, pedimos então a Nossa Senhora do Santo Rosário de Fátima, que faça que no dia sequer rezamos o texto nas condições de receber indulgência plenária. Esse é o pedido que eu peço a Nossa Senhora nessa missa agora de sábado, que você poderá estar ligando para pedir seus pedidos e fazer seus pedidos ao ligar, para que Nossa Senhora peça essa graça de poder estar rezando todo o santo dia, conforme Nossa Senhora pediu em Fátima, o santo texto, o Santo Rosário. Tá bom? Então, que Nossa Senhora abençoe todos nós e fica para o próximo vídeo. Vou fazer daqui a pouco um vídeo também, o patriarca da igreja, São José. Isso, sou muito devoto de São José e farei um vídeo mostrando um pouco as virtudes dele e a importância de nós termos também como um grande santo, que é o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo e o esposo cartíssimo de Nossa Senhora, né? Então rezamos também a intenção de São José, que esse mês se comemora dia de São José. Então, a todos salve Maria e até o próximo vídeo.